Fiel, nesse vídeo vamos ver aí as últimas notícias do nosso Coringão, hein? O vídeo tá bastante interessante. Já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada. Hypa o canal aí pra gente estar crescendo e aumentando a nossa família. Tamo junto, até a próxima. E aqui é a Corinthians. Eu queria começar com esse lance do Rodrigo Garro, que é o tema da enquete. Eu tenho pelo Rodrigo Garro um cara que é uma das maiores contratações do Corinthians dos últimos tempos. E aí, mérito ali do começo da gestão ainda do Augusto e até com o Rubão, que estava lá também. Não foi nada barato, porque nós estamos falando de umas cifras na época de 7 milhões de dólares, enfim, não foi um cara, um achado, assim, ele foi um achado no sentido de que Boca, River e outros poderiam ter ido lá no Tajeres e não foram. E é um cara que sempre se dedicou muito, é um cara que jogou com infiltração no joelho o ano passado todo com dor, é um cara que se dedica bastante nos jogos, é um cara que também apanha muito, apanha pelo jeito de jogar dele, é um cara que joga de costas muitas vezes, é um cara que tem a tentativa de drible, de transpor um volante, não é fácil, e ele apanha demais. Então eu tenho no Garro, assim, se você falasse para mim assim, ó, qual jogador, olha o que eu vou falar, qual jogador você não venderia de jeito nenhum do elenco atual e você utilizaria ele para ser o seu pilar durante alguns anos que você vai tentar uma reconstrução, se fosse no caso financeira tal, era o Garro. Mais do que o Yuri, que o Memphis, que o Mateuzinho, que qualquer outro. Era exatamente o Garro. É o cara que eu acho que não tem preguiça, é o cara que tem passe, é o cara que tem chute, é o cara que não se esconde do jogo. Eu estou há 1 minuto elogiando ele para dizer que o que ele fez ontem não se faz. Para dizer que o que ele fez ontem, a sua atitude é uma atitude idiota. E aí tem a diferenciação. Eu não estou chamando o jogador de idiota. Eu estou deixando claro, a sua atitude foi idiota. Fazer o que ele fez é desrespeitar o torcedor corintiano. É desrespeitar os seus companheiros, é desrespeitar a diretoria e a comissão técnica. O que o Garro fez não pode ser feito. O que o Garro fez é indefensável. Não tem defesa. Vessone, mas ele apanhou o jogo inteiro. Dane-se. Vessone, o cara foi folgado com ele. Dane-se. Ele é um atleta profissional. Ele é exatamente um atleta profissional para ter as suas responsabilidades. E a responsabilidade dele ontem, além de jogar bem, era uma só: não tomar o cartão. E aos 51 do segundo tempo, depois de sofrer a falta, o jogador dos caras tomar o amarelo, ele foi lá trocar empurrão e cabecinha com cabecinha, e o cara já virou e deu amarelo para ele também. E ele está fora do Majestoso. Majestoso esse que o Corinthians chega em casa com 2 derrotas no lombo. Depois de uma data FIFA que você não sabe nem como o Memphis vai chegar, por exemplo, depois da viagem. Esse é o nosso cenário, com a torcida pistola da vida, depois de ter dado um vexame contra o Ceará. E aonde vai estar o Garro? No camarote. Por quê? Porque ele tomou o 3º amarelo idiota. Então, é uma atitude muito idiota. E a gente não pode ficar passando pano para jogador. Eles são profissionais, eles ganham muito, muito, muito bem. Centenas de milhares de reais exatamente para não tomarem atitudes idiotas. Porque se fosse para tomar atitude idiota, você pagava menos, punha qualquer um lá e tá tudo bem. Pelo menos você gastava menos.
Se você paga o cara o que você paga para ele, algumas centenas de milhares de reais, o alerta antes, ele sabe que está pendurado, e aos 51 do segundo tempo, por uma falta que ele sofreu, você tomar o amarelo, isso para mim é indefensável. Então, aquele meu elogio de 2 minutos não muda nada o que eu gosto dele, o que eu acho que ele é fundamental e o que eu quero que ele continue no Corinthians. Mas nesse caso não dá para passar pano. Nesse caso, a gente tem que cobrar esses caras. Se a gente não cobrar jogador, esses caras vivem naquela bolha maldita do CT. Esses caras vivem na zona de conforto. Esses caras têm na cabeça deles, às vezes, acho que eles acham que o CT é um resort. Porque não tem cobrança, não tem imprensa do lado. Vocês entendem? É para isso que você fecha a CT. Eu já falei isso para vocês. Quem quer acreditar em mim, acredita. Quem não quer, tá tudo bem. O seu Martini sumiu 4 ou 5 dias até eu descobrir que ele tinha sumido. E estavam escondendo isso. E não iam nem falar para a torcida. Sabe o que isso faz? Os outros jogadores ficarem putos. Ué, o cara sumiu, não aconteceu nada com ele, eu vou sumir também. E aí vira a casa da mãe Joana, como diria o outro. É uma vergonha. O cartão que o Garro tomou ontem precisa ser cobrado. Porque é um cartão idiota. E eu vou mostrar agora aqui uma arte para você. Primeiro eu vou mostrar a súmula. Põe a súmula aí, Guilherme. Olhem a súmula do jogo. Todos os jogadores são do Ceará. O Corinthians ia passar um jogo que era obrigação passar sem nenhum cartão. Olha lá, último lance, 51 do segundo tempo, Rodrigo Garro. É inacreditável isso, gente. Um jogo que você é ataque contra a defesa. Você só ataca, o outro defende e bate. Você não tem motivo de tomar amarelo praticamente. Se você está sendo pressionado, está no Castelão, a torcida dos caras está em cima, eles estão lá no abafa, você está tendo que tirar a bola de trás de qualquer jeito, você está defendendo um empate ou uma vitória, aquela loucura, aquela pressão, faz parte. Eu vou ter que tomar o cartão. Mas você tem o volume, você está atacando, você não precisa matar a jogada. O adversário com a linha baixa só se defende, só bate. Aí você vai arrumar confusão para tomar amarelo? Todos os jogadores do Ceará, porque tinham que bater mesmo aí, ó. Para se defender fora de casa, num sistema com 2 linhas de 4, batendo, eles iam tomar esse monte de amarelo mesmo. O que não dá para ter o Garro ali. Só um jogador do Corinthians. Até o Bidu poderia ter tomado amarelo. É ruim, mas poderia. Tava pendurado também. Mas você tem o Hugo, você tem o Angileri. Ok. Não é o ideal, mas um jogador não podia ter tomado amarelo entre os 23 que foram relacionados pelo Corinthians. 23. Um não poderia ter tomado. E exatamente esse um que tomou o cartão. E por querer ser o xerifão da peitadinha, cabeçadinha. Então, sinceramente, gente, o meu sangue subiu demais. Nós vamos para o majestoso quinta que vem sem o Garro. Vindo de 2 derrotas, pressionados todos eles, sem um cara para ser armador do time no lugar do Garro. Ele vai provavelmente colocar o Bidon ali, 3 volantes e o Bidon. É isso que eu acho que ele vai fazer. Porque o seu Garro resolveu dar uma cabeçadinha, dar uma peitadinha no adversário, porque ele ficou bravinho. Eu, sinceramente, gente, eu não aceito esse tipo de coisa, não. Foi uma vergonha. Põe aquela outra arte agora ali. Só para vocês terem uma noção do que está acontecendo e por isso que a gente tem que cobrar. Não, a outra, do próprio Garro lá, tá, Guilherme? Cartões amarelos no Campeonato Brasileiro. Alguém acha que é normal o seu meia pensador, o seu craque do time,
ter mais cartões do que todos os seus zagueiros? Vocês acham que isso está normal? Pensando friamente. Rodrigo Garro, 6 cartões amarelos. Tanto que está suspenso de novo, né? André Ramalho, 4. Gustavo Henrique, 4. Kaká, 4. Choca, 4. Félix Torres, 1. Eu vou repetir. O Rodrigo Garro, o nosso meia, o nosso pensador, o nosso craque, tem mais cartões amarelos do que todos os nossos zagueiros, que devem ter 1% da sua qualidade técnica. Essa tela não é normal, gente. Essa tela não é normal. Essa tela, seu Fabinho Soldado e seu Dorival tem que pôr lá no computador, chamar o Garro e mostrar com essa tela aí. É esse tipo de cobrança que tem que ter. É para isso que serve um executivo de futebol e é para isso que existe uma comissão técnica. É para pegar uma tela como essa e jogar na cara do jogador. Falar, olha aqui, amigão, o que está acontecendo aí? 3, sabe por que também sofreu com... Se tem o Martini, se tem o Carrilho, o Ranieri, não teria jogado no sistema que o Dorival jogou. E eu não estou nada contra o Dieguinho. O Dieguinho foi o melhor do jogo. Só que ele não deveria estar lá. Porque o Dorival, na escalação, inventou moda. Você está faltando 5 rodadas para acabar o campeonato, ele mudou o sistema. Para quê? Para quê? Nós estamos na 33ª rodada. Você vai criar um novo sistema agora? Em novembro? O time joga 3-5-2 ou 4-3-1-2. 3 volantes, 1 meia e 2. Ele meteu um 4-3-3 ontem. Dieguinho aberto, Memphis, Yuri, Garro e 2 volantes só. O Dieguinho foi bem, ele foi o melhor do time. Mas nesse caso é sistema de jogo. É entrosamento. É leitura de como jogar, de abrir espaço. Chegamos à 5ª derrota ontem em casa, no Brasileiro. 5ª derrota. É o nosso recorde desde que o estádio foi construído. Isso é uma vergonha, gente. Nem na pandemia, sem ambiente, sem a pressão da torcida, nem na pandemia nós perdemos 5. Perdeu 4 na pandemia. Nós chegamos à 5ª derrota, sendo uma para Bahia, para Red Bull, para Ceará. O ano passado, uma derrota. Ah, Vessone, mas era o time do Memphis, do Garro. Não, não era o time do Memphis, do Garro e do Yuri e do Carrilho. A boa parte... A gente ficou 22 rodadas na zona de rebaixamento. 22. Mas ninguém ganhava lá dentro. Só empatava. Mas você não vai ganhar aqui, não. Eu vou fazer um ponto aqui. Uma derrota pro líder Botafogo. Pro campeão Botafogo. Foi a única derrota em Itaquera o ano brasileiro inteiro o ano passado. E não tinha time bom. A maioria do campeonato não teve o time bom. Só teve o time bom depois de agosto para frente. O Memphis, por exemplo, chega em setembro. Só perdeu uma. E esse ano nós estamos com 5. Desde que o estádio foi construído, é o maior número de derrotas do Corinthians em Campeonato Brasileiro. É isso aí, fiel. Esse foi o vídeo. Já sabe, né? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá aquela hypada, deixe seu comentário também, que é muito importante. Até o próximo vídeo e, como sempre, vai Corinthians!